Pessoal, então todos vocês estão sendo gravados nesse momento. Se alguém tiver alguma subjeção, pode se manifestar, tá? Bom, gente, vamos seguir então aqui depois os avisos. Nossa, na verdade faltou um aviso importante, mas no final eu passo ele para vocês, tá? Eu sabia que tinha mais um, mas vamos seguir aqui. Bom, como vocês viram na última aula, né, que eu mandei para vocês gravado em função daquela chuva que a gente teve naquele outro momento, nós vamos falar agora, nessas próximas 2 aulas, de 2 testes importantes que são utilizados nos programas de avaliação genética, né? Então, quando a gente falou de forma genética aleatória, de avaliação genética aleatória, para vocês entenderem o que era, automaticamente eu já fui dando alguns exemplos, né, de forma de avaliar geneticamente os indivíduos, e vocês vão ver que o teste de progênie, embora hoje vocês vão ser efetivamente apresentados a ele, a gente já viu alguns exemplos na nossa aula de avaliação genética, tá? Basicamente, pessoal, a gente tem o teste de progênie e o teste de performance, tá? E aí, o teste de progênie, o que ele é, né? Basicamente, ele é um processo de avaliação que considera, turma, a característica genética dos filhos de um determinado reprodutor para estimar o seu valor genético, tá? Então, a base para estimar o valor genético de um touro reprodutor, de um cachaço reprodutor, né, de um peixe, enfim, de um reprodutor, então, nesse caso, nos testes de progênie, as suas progênies, e por isso o nome, teste de progênie. Todo mundo entende até aí? Bom, e aí nesse exemplo aqui, né, que eu fiz um ciclo, é para vocês compreenderem como é que isso funciona, tá? Como que isso é feito dentro do processo produtivo, tá? Então, a gente tem aqui, né, falando... Opa! Vocês não estão me ouvindo? Vocês não me ouvem? Tá tudo certo. Tá tudo certo, professora. Ah, tá, beleza. Então, aqui, dentro do processo produtivo, né, a gente tem ainda que trabalhar dentro das métricas de sanidade, respeitando a sanidade, e estando essas duas coisas em coerência, correndo juntas, né, a gente pode, então, realizar naqueles indivíduos que estão dentro do processo produtivo o teste de progênie. Com o teste de progênie, a gente consegue selecionar os melhores indivíduos para serem os reprodutores daquele plantel, tá? Ou para vender genética, né? Inclusive exportar genética, e com isso a gente aumenta a eficiência do sistema de produção e possibilita a sua continuidade, tá? Então, por isso é um ciclo. Por isso que a gente fala que a avaliação genética, o teste de progênie, né, como sendo uma avaliação genética, ela contribui para que seja um ciclo, tá? Esse processo. E aí, turma? Meu Deus. E aí, né, isso inclui, né, conhecer então a realidade da minha propriedade, né, do lugar onde eu faço a coleta dos dados, tá? Planejar, ou seja, fazer um planejamento daquilo que eu vou avaliar ali dentro e a forma como eu vou avaliar, conseguir selecionar os indivíduos e causar a melhora esperada, tá? Ou seja, imputar eficiência àquele meu sistema produtivo. Esse é o ciclo do qual, né, no qual, né, o teste de progênie, como avaliação genética, está inserido, tá? E aí a metodologia, pessoal, como é que a gente faz um teste de progênie? Aí a resposta para vocês é, depende. Por quê, professora? Depende de quais variáveis que eu quero analisar, tá? Então, qual que é a variável que eu quero analisar no reprodutor para testá-lo como bom para transmitir aquela variável, né? Por exemplo, quero avaliar a produção de leite, tá? Nesse caso, se eu quero avaliar a produção de leite como uma variável, né, como uma medida para um reprodutor, será que ele vai ser bom em produzir fêmeas, né, que produzam leite em quantidade, em grande quantidade, que é o que eu desejo para o meu sistema de produção? A gente utiliza as informações de todas as fêmeas filhas deste reprodutor que tenham tido, em algum momento, a sua produção registrada, certo? Então, essa metodologia, pessoal, depois que a gente colhe esses dados, né, de produção de leite, a gente vai ter que colocar esses dados dentro daqueles modelinhos que eu mostrei para vocês na aula passada, que são chamados modelos mistos, né, que vão, então, gerar o valor de DEP, que é a diferença esperada na progênie, tá? E aí, isso inclui o uso de matrizes, de parentesco, da influência do ambiente, etc.,
tá? Então, depois que a gente colhe, né, esses valores das progênies desses indivíduos, dos reprodutores, a gente passa isso para uma central de análise, para um laboratório de análise estatística, que vai incluir esses dados num modelo matemático que eu mostrei para vocês como funciona na aula passada, e vai, então, qualificar, ranquear aquele reprodutor dentro dessa característica de acordo com os demais reprodutores disponíveis, certo? Basicamente, pessoal, as filhas, elas são a fonte principal de informação para a gente qualificar um reprodutor. Mas esse reprodutor, né, às vezes não tem nenhuma filha em que foi feito o registro da sua produtividade, mas ele pode ter, por exemplo, uma avó, a mãe, a tia, a neta, que também são indicadores. Não os principais e os mais próximos, tá? Mas também podem nos dizer algo sobre a qualificação daquele reprodutor para a variável que a gente está estudando, tá? Então, tem importância que é proporcional, obviamente, ao grau de parentesco, tá? Então, aqui, a mãe, ela está acima dele, né? Então, na verdade, a eficiência dele dependia da eficiência da mãe com a do pai, né? Então, a gente sabe 50% da eficiência que ele tem a partir da eficiência que a mãe tinha, tá? Da avó, né? Então, divide por mais 2, né? Porque tem o avô e a avó, né? Então, esse grau de importância vai reduzindo à medida que se distancia o parentesco das fêmeas que estão próximas ali ao reprodutor que a gente quer avaliar a eficiência na produção de leite dele, tá? Então, um exemplo, peguei esse touro aqui, o Bátila, num catálogo de Girolando, que é um catálogo bem antigo, tá? Mas a última avaliação que ele tem, mas foi mais mesmo para ilustrar para vocês, tá? Que eu quis mostrar aqui, né, de importante? Então, aqui, ó, quando a gente pega um catálogo, a gente tem lá o nome do touro, tá? O código da RAC, o nome que aparece na palheta, o número de registro dele, a data de nascimento, tá? Quem que é o responsável, o criador, tá? O pai, Irã Urutu do Morro, a mãe, Andorinha Espécie da Cacá. Quais que são os comentários que a gente tem sobre esse touro aqui, pensando na sua produtividade? Então, comentários que podem inferir para mim como pode ser a produtividade dele, tá? Bom, primeiro, ele é um touro 5/8 holandês e 3/8 gir, né? Por isso é chamado de girolando 5/8. O resultado da avaliação das suas filhas ficou previsto para 2011, então vejam lá. Ele nasceu em 2003 e somente em 2011 é que vai sair sairia, né, o resultado das suas filhas, avaliação de progênie, né, das suas progênies, tá? Pelagem preta, muito procurada, né? Ele apresenta em função da resistência aos ectoparasitas, né? Sua mãe em lactação, durante 305 dias ela ficou em lactação, produziu 10 quilos 795 de leite. Numa correção, né? Tentando estimar, né? A produção de leite dessa mãe por mais 59 dias, né? Ela atingiria aí 11.035 quilos, tá? Sua avó paterna, na quinta aparição, produziu 6.667 quilos de leite em 330 dias de lactação. E na sétima lactação, ela alcançou 7.516 quilos em 305 dias, tá? O seu pai é um touro 1/4, filho do urutu relógio, né, famoso, muito procurado pela excelente produção de matrizes 5/8. E as filhas dele, né, desse touro, têm uma boa caracterização leiteira, com ótimos úberes, as filhas que já foram avaliadas, né, e médias de produção de leite superior. Então, na verdade, já tem até esse momento da elaboração desse catálogo, algumas filhas já tinham sido analisadas, não em número suficiente para colocar as DEPs desse animal aqui, tá? Mas, de forma geral, ela já apresentava uma produção superior, né? Então, no final do ano de 2011, que apresentariam, então, a distribuição da produção de leite desse animal, a característica de produção de leite desse reprodutor, de acordo com a da sua progênie propriamente dita, tá? Então, pessoal, isso é um exemplo, né, de como que se comportam aí, né, esses testes de progênie, como que isso é feito, tá? Aqui, num outro exemplo, tá? Que eu vou dar um exemplo bem prático, bem parecido com alguns exercícios que a gente fez lá na aula de avaliação genética. Utilizando, então, suínos para isso. Eu vou mostrar para vocês a evolução, né, dessa família, da família Light, que foi um programa de melhoramento genético da Embrapa, proposto pela Embrapa.
para melhorar a produção de carne de suínos, né? Melhorar o padrão de produtividade de carne nessa espécie, tá? E aí, pessoal, o que foi observado, né? Que lá no ano de 1996, cruzando animais Duroc com Hampshire, né? E na F1 adicionando essa outra raça, né? Eles observaram que os animais apresentavam um rendimento de carne na carcaça de pelo menos 58%, tá? Então, quando eles cruzaram raças, né, com habilidades diferentes para produção, para acúmulo de gordura, para conformação, teve um rendimento de carne na carcaça de 58%, tá? Lá no ano de 2000, eles resolveram alterar uma das raças do cruzamento, tá? Então, nesse primeiro cruzamento, eles substituíram o Hampshire por Lord White. Por quê? Porque eles observaram que essa raça Hampshire deixava impresso nos seus filhos esse gene alotano que causava um estresse nesses indivíduos quando finalizada a fase de terminação, tá? Isso era ruim, e aí eles trocaram uma das raças do cruzamento. Então, melhoraram, mais uma vez, esses indivíduos, tá? E aí, pessoal, lá no ano de 2008, né, eles, ainda com esses mesmos indivíduos, né, selecionando aqueles melhores a partir das melhores progênies, né, então selecionando as melhores progênies para se manterem no plantel como reprodutores, em 2008, 8 anos depois, eles conseguiram esse padrão animal, tá, esse tipo de animal aqui, que apresentou potencial para produção, rendimento de carcaça acima de 62%. Todo mundo sabe aqui o que é rendimento de carcaça, turma? Ou não, se não sabe, vocês têm que me falar, que daí eu já explico aqui. Se tem como explicar, bom. A gente explica. Então, o que é rendimento de carcaça, tá? Bom, o indivíduo, quando ele sai da fase de terminação, né, na fase final dele de criação, vamos falar assim, ele tem um peso final, ou peso de abate, tá? Vocês podem chamar como preferirem aí. Então, quando esse animal sai da fazenda, da granja, etc., ele tem lá um peso, tá? Então, suponhamos que esse indivíduo aqui, tá melhorado, esse que a gente está aqui agora, ele vai pesar 230 quilos, tá? Quando sai da fazenda. Pesou, deu 230 quilos, tá? E aí esse indivíduo vai lá para a indústria frigorífica, chega lá, esse indivíduo vai ser abatido, né? Vai ser eviscerado, tá? Então vão ser retiradas as vísceras, vão ser retirado o pé, a cabeça, tá? E aí, esse indivíduo vai originar o que a gente chama de carcaça. O que é a carcaça, pessoal? A parte que composta, né, pelo músculo, tá? Aquilo que de fato vai ser comercializado como carne, certo? As diferentes peças que vocês devem conhecer aí, tá? E aí, então, essa carcaça aqui, depois que ela é refrigerada, ela passa por um período de refrigeração, perdão, ela passa por mais uma pesagem, que vai originar o que a gente chama de peso frio. Certo? Todo mundo está acompanhando? Todo mundo está acompanhando? Sim, professora. Beleza. E aí, gente, o peso frio do indivíduo, desse mesmo indivíduo aqui, tá? Que pesou 230 para ser abatido, foi de 120 quilos. Tá? Então, quer dizer, dos 230 que eu embarquei, sobrou 120. Então, é o quanto rendeu a carcaça daquele indivíduo, certo? Como que a gente calcula, então, o percentual? Quantos por cento 120 equivale em 230, que foi o animal que eu mandei para ser abatido? Quem consegue fazer essa conta? É uma regra de 3, né, turma? Então, lá, ó, 120 dividido por 230 vezes 100. Então, o que a gente... Oi? Pode falar, quem fez? Pode. 52,17. Muito bem, 52 vamos aproximar. É 7, tudo que é acima de 5 a gente aproxima, né? Então, vamos aproximar para 52,2. Então, esse animal teve um rendimento de carcaça de 52,2%. Então, isso é uma variável extremamente positiva para a produção de carne, turma. Para todo mundo, tá? Para ave, suíno, bovino, ovino, caprino, enfim, tá? Quanto maior o rendimento de carcaça, mais eficiente foi aquele animal. Porque ao invés de acumular tecido, víscera, que tem um valor muito baixo agregado, ele acumulou músculo, que o valor comercial é muito mais alto, certo?
Então, quanto maior for o rendimento de carcaça dentro do sistema, melhor é. Entenderam? Então a carcaça é um músculo, tipo isso. Isso, muito bem. Na verdade, tem osso lá junto, né? Obviamente, mas Ah, é aquilo sim. que é comercializado na forma de carne. Tirando as vísceras, é o restante. Isso. Então é o que tem um valor agregado maior, certo? É o que a gente vai vender mais caro, que E vai para para a ser gôndola bom, do açougue. tem que ser acima de quantos por cento? Cortou o início da sua pergunta, perdão. Não sei se Para foi aqui o ser meu. bom, tem que ser quantos por cento? Assim, acima de Quanto quantos? maior o percentual, menor. Pelo menos 50%, tá? Antigamente, há 15, 20 anos atrás, a gente tinha rendimentos aí de 30%, 35%, e a gente considerava isso bom, tá? Em bovinos, dependendo do sistema de produção, ainda é próximo a 40%, tá? E a gente considera efetivo, né? Dependendo do sistema. Se é um sistema totalmente a pasto, por exemplo, tá? Mas com animais melhorados, né? Com animais geneticamente melhorados, né, hoje, né, com o advento do cruzamento industrial, a gente tem rendimento de carcaça próximo disso aqui que vocês estão vendo, tá? E é o que se espera nos sistemas, Beleza, entendi. certo? Tem alguém que está com problema de internet, avisa só que a gente está gravando a aula, tá? Só para não ter problema de ficar se preocupando com isso agora. Opa, nós não terminamos aqui. Enfim, né? Aí, pessoal, eles conseguiram então um animal com potencial maior para rendimento de carcaça e, além disso, eles reduziram a espessura de toucinho, tá? Então, imputaram para esse indivíduo aqui uma conformação ótima, tá? Por isso light, tá? Porque perdeu aquela camada de gordura aqui superficial, tá? O que aconteceu? A gordura, pessoal, ela passou a ser uma gordura entremeada no músculo, a chamada gordura de marmoreio que a gente tem no gado Angus, por exemplo, né? Ou Nelore Angus, como a gente ouve por aí, no caso de bovinos. Lá em 2014, né? 6 anos depois, eles ainda conseguiram modificando algumas raças aí do cruzamento, uma raça, né, do cruzamento inicial e a terceira raça do cruzamento com a geração 1 de filhos, né? Eles melhoraram mais ainda a suculência, tá? E que essa suculência, inclusive, foi notada na fabricação dos produtos curados, né? Então, os produtos processados aqui, que são originados da carne de suínos, tá? Então, melhorou demais a qualidade desses indivíduos, né? E para que isso acontecesse, foi preciso 18 anos de pesquisa, né? Todas elas avaliando especificamente os filhos desses indivíduos aqui e selecionando aqueles que eram melhores para se reproduzir, obviamente, respeitando aí a ausência de consanguinidade, tá? E aí, como que isso é feito na prática, tá? Como que a gente colhe esses dados, estuda, tá? Então, eu vou pegar aqui uma variável, né, como a gente fez nas nossas aulas de avaliação genética, para a gente revisar esse ponto aí com vocês. Então, aqui, ó, peso ao nascer, né? Uma primeira variável que dá ideia para a gente do desempenho daqueles indivíduos, tá? Ou seja, se o indivíduo tem um peso ao nascer maior, provavelmente ele vai ter maior também o peso à desmama, o peso à terminação, tá? Então, foi pego ali o peso ao nascer, tá? De 12 leitões da raça Duroc, filhos de 3 reprodutores distintos. 3 reprodutores, tá? Então, tá aqui o peso, tá com um número grande assim, pessoal, porque esse valor aqui tá expresso em gramas, certo? Então, aqui os 12 pesos, né, desses 3 reprodutores distintos. E aí, o que foi feito, turma? Foi calculado a média desses pesos aqui, ou seja, a média do peso ao nascer da população de leitões que estão sendo avaliados no teste de progênie que a gente está simulando aqui, tá? Então, fez-se a média da população, foi de 1.470,8 gramas, tá? E aí, então, a gente passou a fazer a média dos filhos de cada um dos reprodutores envolvidos nessa população de forma individual, tá? Então, como que a gente fez? Colheu lá, né, os 4 filhos, nos leitões filhos do cachaço A, e aí fizemos a média, né, do peso deles, 1.350 gramas, que vocês veem aqui, tá? E isso calculado, né, foi o desvio. Não, depois disso, a gente foi calcular o desvio dessa média. Como que é calculado o desvio dessa média, né? O quanto de média que a gente tem do reprodutor A subtraído pela média da população inteira que foi avaliada, tá? Então, o reprodutor A teve menos 120,8 gramas de desvio em relação à população, tá? Para calcular a variabilidade, a gente multiplica esse valor por 2. A gente viu isso nas nossas aulas anteriores, né? Então, a gente multiplicou lá
menos 120,8 por 2. Então, a gente conclui que existe uma variação de menos 241,6 gramas nos filhos do cachaço A, nos leitões filhos do cachaço A, comparados à população inteira que foi avaliada, tá? Depois, a gente fez o mesmo cálculo para os filhos do reprodutor B, do cachaço B, como vocês veem aqui, né? Então, pegamos os pesos desses 4 filhos, fizemos a média dele, calculamos o desvio subtraindo da média dos filhos do reprodutor B da média da população geral, né? Temos o desvio, multiplicamos esse desvio por 2 para obter a variação, né? Porque, na verdade, isso daqui ele vai ter essa variação vinda de um pai e depois vai ter a variação da mãe, né? Que teve a mãe também que ajudou esse indivíduo a ser gerado, né? Então, eu tenho lá uma variação do reprodutor B de menos 116,6 gramas comparado com o restante da população. E, por último, o reprodutor C, do mesmo jeito, recolhemos as médias de peso deles, fizemos a média, subtraímos a média deles da média da população geral, obtivemos o desvio, multiplicamos o desvio por 2 e obtivemos a variação do reprodutor C. Olha só, o reprodutor C é a grande estrela do rebanho, da população, né, dos leitões que a gente tem ali, né, porque ele teve uma média 358,4 gramas superior à média da população como um todo, tá? Então, olha, vamos continuar reproduzindo filhos do reprodutor C, porque foram boas progênies e herdaram a habilidade dos pais em nascerem mais pesados, tá? Em agregar peso ao nascimento aí, tá? Dessa forma, gente, é que nós fazemos as avaliações das progênies, né? Como no exemplo aí que eu mostrei para vocês, com o peso de nascimento, tá? Então, turma, na verdade, a gente vai sempre utilizar uma base genética, tá? Ou seja, uma base de avaliações, como vocês viram ali, aquela base de pesos ao nascimento, para proferir a comparação de reprodutores, tá? Então, o que a gente vai fazer? Estimar o valor gênico do indivíduo, ou seja, do reprodutor ou reprodutores, como a gente fez agora atrás, com base nas informações de desempenho extraídas da sua progênie. No caso do exemplo, o peso ao nascimento dos leitões. Deixa eu escrever direitinho. Eu estou escrevendo tanto de mouse que eu estou começando a gostar da minha letra com mouse. Vocês ignorem se o negócio está tão ruim, viu? Então, tá aqui, ó. Tá? E aí, o que é feito? Um coeficiente de regressão do valor gênico do indivíduo em função da média da progênie dos outros meio-irmãos. Então, aqui, né? O que a gente fez? A gente pegou, dentro daquela população, a gente pegou a média dos indivíduos filhos de um reprodutor, do reprodutor 1. Então, a média dos leitões do reprodutor 1 menos a média da população toda. E isso é um coeficiente de regressão. Com isso, a gente estima a variação de cada um dos reprodutores dentro dos valores observados nos filhos da minha população total, certo? Foi o que a gente acabou de fazer. E aí, turma, a gente já tinha feito isso num exemplo de avaliação genética que eu mostrei para vocês há algum tempo, né? Mas aí vem as perguntas, né, professora? Quando é, por exemplo, que esse teste ele é recomendado, tá? Então, quando a gente recomenda para que seja feito um teste de progênie, pessoal? Em primeira instância, né? Quando a gente tem algumas características dentro de um rebanho, de uma população de indivíduos, que apresenta, por exemplo, baixa herdabilidade, tá? Então, às vezes, a gente tem uma característica que tem lá 0,20 de herdabilidade. A gente aprendeu nas nossas aulas passadas também. Aí a gente fala assim, nossa, mas esse 0,20 significa o quê na prática, né? Será que vão nascer 20% de indivíduos com essa característica, cada 100? Mas e se essa característica, por exemplo, estiver ligada a um sexo específico, né? Por exemplo, a característica de perímetro escrotal, que é uma característica reprodutiva que eu expliquei para vocês na aula anterior, né? Que nada mais é do que a medida, né, da bolsa escrotal ali que retém os testículos, que são as gônadas, né, masculinas, é onde são produzidos os espermatozoides, tá? Então, fala sobre alguma característica reprodutiva aqui desses indivíduos, né? A característica de fertilidade. Então, a gente viu que a medida de perímetro escrotal, ela tem uma baixa herdabilidade, tá? Então, é em torno de 0, é menor que 0,10, na verdade. Deixa eu apagar aqui.
Uma caneta, aqui, ó, é menor que 0,10, tá? Então, o que que acontece? Para eu conseguir visualizar isso, é só eu esperando nascer os filhos machos daquele touro, né? Aí eu vou avaliando eles à medida que adquirem puberdade, que entrem na puberdade, né? Quanto ao perímetro escrotal, e aí vou colocando, alimentando, né, um banco de dados com aqueles dados de perímetro escrotal, e ao longo do nascimento aí de 1000 filhos, né, de 1000 machos filhos daquele reprodutor, eu vou ter, então, confiança para dizer que o perímetro escrotal daquele indivíduo vai ser transferido ou não para sua progênie e em qual proporção, tá? Então, nesse caso, a gente recomenda o teste de progênie. Na situação, né, na outra situação, que eu quase casei com essa aí da variável de baixa herdabilidade, né? Quase não, acabei casando. No caso de, por exemplo, uma característica ser herdada por apenas, não herdada, né, mas ser apresentada por apenas um dos sexos, então aqui eu peguei o exemplo das aves de postura, né? Então a gente tem aves de postura. Quem que bota ovo? Galo bota ovo? Até hoje nunca vi não, professora. Não existe, né? Então, não existindo, a gente precisa esperar que as galinhas nasçam, né? Então, nesse aspecto, toda vez que a gente pensa em avaliar alguma característica que só é apresentada por um dos sexos, a gente também tem um problema. Por quê, pessoal? Suponhamos, quero avaliar o percentual de galinhas que adquiriram a habilidade em botar ovos do pai, tá? Do galo que fecundou aqueles 100 ovos, por exemplo. Só que dos 100 ovos que ele fecundou, 90 nasceu macho. Olha que destino. Só tenho 10 galinhas. Então, fica difícil a gente avaliar, né? Então, eu só tenho 10 animaizinhos ali. Então, a gente fica com uma baixa probabilidade de prever essa herdabilidade da capacidade de botar ovos, né? Mais ovos por dia, mais ovos na semana, mais ovos no ano. Então, o que que acontece? A gente precisa efetivamente avaliar dentro da população de filhas daquele galo, né? Quantas estão botando ovos acima da média, tá? Então, nesse caso, a gente também indica o teste de progênie. Uma outra, né, indicação aí do teste de progênie seria para características que a gente só consegue avaliar depois que o animal morre, como, por exemplo, o rendimento de carcaça, né? Que foi a característica que a gente discutiu agora há pouco nos slides anteriores, tá? Então, tem como, por exemplo, vocês acham que é possível, né, eu estimar o rendimento de carcaça de um indivíduo única e simplesmente olhando para o pai, sem que eu abata, né, esse animal e pese as vísceras dele? Vocês acham que é possível? Eu acho que não. Até pode existir uma possibilidade da gente estimar de alguma forma, mas com segurança e precisão, né? Para a gente melhorar o valor da nossa DEP, da diferença esperada por progênio, o que que a gente tem que fazer? Vir aqui, esperar os filhos daquele reprodutor serem abatidos, né? Medir, né, esse desempenho aqui, da forma como eu mostrei para vocês que é feito lá. E aí, então, à medida que eu vou acumulando descendentes daquele reprodutor, aí eu vou conseguindo aumentar a confiabilidade no grau de herdabilidade que ele vai colocar para os filhos dele, ou na DEP, né, para a característica de rendimento de carcaça, que foi uma que a gente discutiu aí atrás. Tá? Então, para esse caso específico, a gente também recomenda que seja feito o teste de progênio. Uma outra situação, turma, é quando, por exemplo, a população de indivíduos é grande. Então, quando a gente tem indivíduos como, por exemplo, os ovinos, né, que estão ilustrados aqui na foto, né, que costumam ter mais do que uma prole por gestação, né, mais do que um descendente por cruza, né, porque normalmente os partos são gemelares, né, e pode vir até trigêmeos, tá? Essa população normalmente é grande. E o ciclo reprodutivo dessa espécie, pessoal, também é mais curto. Alguém sabe, pelo menos chutar, quanto tempo de gestação tem uma ovelha? Sim, não ou talvez? Não quer nem chutar, gente? Vocês estão quietinhos hoje? Vocês estão meio decepcionados com a chuva? Turma? Tá. Então dura ali de 4 a 5 meses. De 4 a 5 meses, 5 meses, tá? E aí, pessoal,
Isso quer dizer que esse indivíduo pode chegar a parir, né, num ano, né? Na verdade, demora aí um ano e meio para 2 parições, tá? Até que emprenha demora um tempinho, né? Pode demorar um tempinho, dependendo da eficiência do sistema. Então, quer dizer, a população desses indivíduos, ela aumenta numa velocidade maior que a de bovinos, por exemplo, tá? Então, fica fácil a gente avaliar a eficiência de um reprodutor, né, através da sua progenie. Além disso, né, o ciclo da progenie também é rápido, é mais rápido, né? Um indivíduo com 7 meses, né, 8 meses, ao invés dele estar sendo desmamado, às vezes ele está sendo terminado, tá, na ovinocultura. Então, facilita um pouco o processo de avaliação. Nesse tipo de situação, a gente também recomenda o teste de progênie, ele é muito eficiente, tá? Também, pessoal, como uma forma de detectar genes não desejáveis, tá? Como por exemplo, os genes que codificam aí o tipo de mordida dos animais, né? Aqui está escrito em espanhol, mas o prognatismo e o agnatismo, tá? O prognatismo, quando a mordida inferior aqui, ela e aqui a mordida superior avançando por cima aqui da inferior. Então, agnatismo, prognatismo, tá? Às vezes, o que acontece? Um dos pais tem um gene recessivo para essa característica. E aí, o outro tem o outro gene. A gente não vê sendo expresso nos pais, só que, de repente, nasce um filho com essa característica. E para a gente enxergar, é só observando o filho nascido, né? Então, faço a seleção, né, o teste de progênie a partir da progênie. Nasceu dessa forma, o que eu faço? Tiro ela da reprodução. Não mantenho no meu plantel para se reproduzir, certo? Então, essas são as condições em que a gente recomenda o teste da progênie, tá? Como para todo A tem um B, né? Existem os prós, né? Que a gente vai ver um pouquinho, já vimos vários aí. E existem as limitações, tá? Não falo nem contra, mas as limitações. Então, a gente vai ver o porquê disso, né? Mas normalmente o teste de progênie ele tem um custo um pouco elevado, tá? Eu até solicitei essa precificação aí atualizada com uma melhorista que é próxima nossa, que trabalha numa empresa que faz esse tipo de trabalho, tá? Que faz teste de progênie, mas ela ainda não me respondeu. Assim que ela me responder, eu coloco a resposta para vocês no grupo, tá? Do valor. E então o custo é elevado e além disso aumenta o intervalo de gerações. O que quer dizer isso, pessoal? Professora, mas antes a professora tinha uma noção do valor ou não? Então, na verdade, pessoal, isso atualiza a cada ano, tá? E às vezes eles, dependendo da empresa, eles passam um valor de acordo com a população que a pessoa tem para ser avaliada, sabe? Ah, tem 100 animais, tenho 500. Isso é sempre relativo. Cada empresa, ela faz uma precificação. Então, por isso que eu não coloquei nada aqui. Se eu falar um preço para vocês, eu posso estar totalmente errada, porque muda cada ano, muda o jeito de precificar. Tá, então a Roberta Gestal, na verdade, ela até mandou aqui, eu não consegui ouvir o áudio porque ela mandou, eu estava já em aula, e aí eu não consegui abrir o áudio dela aqui, tá? Mas eu já mando para vocês atualizado direitinho, só para não falar nenhuma besteira. E aí aqui, gente, ainda tem essa outra, né, limitação, que é o fato de aumentar o intervalo de gerações. O que quer dizer isso? Eu vou abrir um quadro branco aqui, que eu acho que fica melhor para eu exemplificar para vocês, tá? Estão vendo o quadrinho? Agora acho que sim. Vixe. Pronto, funcionou. Todo mundo tá vendo o quadro aí, turma? Sim. Tá. Então, olhem aqui, ó. Aqui a gente tem uma fazenda, tá? Esse círculo é uma fazenda. Nessa fazenda eu tenho... Ainda não, Pro. Vai aparecer aí, Vitória. Acho que tá um pouquinho com delay o seu computador, mas vai aparecer. Então, a gente tem lá nessa fazenda, ó, vou colocar aqui 10 touros, tá? Esses 10 touros, eles estão em idade reprodutiva e eu quero testar a eficiência deles para eu colocar eles à venda, tá? Esse é o objetivo, né? Eu sou uma criadora, trabalho com isso, vocês são meus técnicos, tá? E aí a gente quer testar esses touros aí. Aí vocês vão falar assim, ótimo, então, dona Amanda, né? A gente vai precisar colocar esses touros em reprodução, tá? A gente vai fazer um teste de progênie para você. Então, a gente precisa colocar esses touros em reprodução para ver como é que vai desempenhar as filhas deles, certo?
Beleza, tá? Esses touros já têm uma idade aqui média de 20 meses, tá? A idade deles. E aí vocês vão falar assim, bom, vamos pegar esses touros então e distribuí-los, tá? Vamos colocar esses touros aqui, 3 deles, né? Para inseminar, para ficar em serviço, né? Em monta, com 100 vacas. Depois a gente pega um outro lote de 100 vacas e coloca mais 3, tá? E aí num lote de 120 vacas, a gente coloca 4 touros. Todo mundo de acordo aqui comigo? Vocês sabem quantos touros a gente precisa para cobrir? Vocês sabem, aliás, quantas vacas um touro é capaz de cobrir? De servir numa estação de monta? Como que a gente calcula essa proporção? Touro-vaca? Vocês têm ideia? Vocês já ouviram falar disso? Acho que não, né? A gente vai ter reprodução só no ano que vem, no outro ano ainda. Mas, normalmente, o que acontece, né? Quando a gente vai colocar touros para servirem vacas aqui numa estação, tá? Ficar um mês aqui com essas vacas, né? Um mês e meio, né? Dependendo, até 3 meses, uma estação inteira. A gente calcula sempre um touro para cada 30 vacas, tá? Mais ou menos. Então, é essa conta que a gente faz. Então, distribuí aqui os meus 10 tourinhos que eu estou testando nos lotes de vacas que eu tinha lá naquela fazenda, tá? E aí, o que a gente vai ter que esperar acontecer agora? Quanto tempo dura a gestação de uma vaca, pessoal? Quanto tempo? 9 meses, 20 dias? Eu não sei. Muito bem, 9 meses vamos colocar, tá? Mais ou menos 285 dias, tá? 9 meses. Beleza, então a gente vai ter que esperar 9 meses, que é a gestação. Certo? E depois, pessoal, vão nascer os filhos, tá? Vão nascer machos e vão nascer também fêmeas, tá? Quanto tempo... Aí, beleza, vai nascer, depois desses 9 meses, eu posso vir aqui e já pesar. Peso a desmama. Certo? Desmama não, ao nascimento. Certo? Todo mundo concorda aqui comigo? Opa! Beleza. E suponhamos que eu queira avaliar aqui ainda, pessoal, o rendimento de carcaça. Quanto tempo, mais ou menos, vocês acham que, na melhor das hipóteses, eu vou conseguir estar aferindo esse rendimento de carcaça? Quanto tempo? 20 meses? Mais ou menos. Numa hipótese muito boa ali, 20 meses, tá? Então, aqui, ó. De quando nasce, a gente precisa de pelo menos mais 20 meses para abater esse indivíduo e, então, aferir o rendimento de carcaça dele, tá? Então, quer dizer, esse touro aqui, ele já tinha 20 meses, certo? E aí ele foi, emprenhou as vacas, na melhor das hipóteses, num período curto, tá? Essas vacas ficaram prenhes, 9 meses para nascer. Nasceu, é mais 20 meses para eu conseguir começar, né, as primeiras avaliações desse mesmo touro aqui, tá? E ainda assim, né, a gente tinha 320 vacas, suponhamos que só 80% dessas vacas deram filhos, né? Então, vamos pegar aqui, né, 80% de 320 vacas. 320 vezes 80%, opa. A gente tem aí 256 filhos, né? Então, só num período final de 29 meses aí, tá? Ou seja, né, de 2 anos e meio, aproximadamente, né? Até mais um pouquinho, 2 meses e meio, na verdade, né? A gente vai conseguir aí as primeiras medidas de rendimento de carcaça de 256 filhos. De 10 touros. Então, quer dizer, 256 dividido por 10 touros, eu vou ter 25 filhos para cada touro. É muito pouco. A minha eficiência do meu teste de progênie vai ser muito baixa. Tá? Eu preciso aqui de 100, 200, 300, a gente já viu isso. Quanto maior a minha população, melhor é o meu dado, mais confiável é o meu dado, né? Nós já discutimos isso em vários momentos. E aí vocês imaginem, então, que esse touro aqui já tinha 20 meses, né? Aí vamos acrescentar mais 2 anos aqui, ele vai estar com 5 anos aproximadamente, e a gente vai estar conseguindo as primeiras medidas das filhas dele. Ainda aqui, a gente consegue colocar uma avaliação para ele, genética, com ressalva, né? Então, a gente vai poder continuar reproduzindo ele, mas de forma moderada, porque a gente não consegue confiar tanto ainda nesse dado.
Certo, pessoal? Então, efetivamente, para eu conseguir um número efetivo aqui na análise, eu preciso de mais pelo menos uma geração de filhos. Quer dizer, eu vou conseguir colocar esse touro bem aprovado, né, com uma avaliação genética confiável, quando esse touro estiver já quase no final da vida reprodutiva dele. Então, isso, pessoal, lá, a próxima geração, ela vai distanciar muito tempo da anterior. Vai demorar para eu conseguir colocar esse touro de novo em reprodução, garantindo a eficiência dele, né? Então, aumenta o intervalo entre gerações. Deixa eu salvar essa imagem aqui, né, para eu poder gravar para vocês, enviar para vocês lembrarem. Voltar para o slide. Isso, então, é o fator aí relacionado ao aumento do intervalo entre gerações, tá, pessoal? E aqui eu peguei essa ilustração mais para exemplificar para vocês aonde é que está imputado o custo dessa avaliação, né, desse teste de progênie. Então, aqui, né, um ciclo, né, da avaliação do Nelore Qualitas, que é um programa de melhoramento genético que a gente tem bem antigo no Brasil, muito eficiente, tá? Então, aqui, ó, ao nascer é feita uma primeira avaliação nos indivíduos, tá, de forma geral. Então, os técnicos saem da central do Qualitas, né, viajam para as fazendas parceiras, os criadores parceiros, universidades, centrais de genética, enfim, fazem as primeiras avaliações. Depois, um segundo momento, 7 meses depois, avaliações relacionadas à desmama, tá? Né, quanto mais pesado, melhor, aí para eles, obviamente, né? Então, de novo, todo mundo se desloca para lá, avalia os animais. Depois, nos 15 meses, uma terceira avaliação. Depois, né, aos 15 não, um pouquinho antes dos 15 aqui, uma terceira avaliação para avaliar a precocidade sexual. Depois, uma outra quarta avaliação aqui no sobreano, né, acima de 15 meses. Todos esses dados colhidos, eles abastecem um banco de dados e caem, né, num protocolo aí de análise laboratorial, né, em laboratórios de análise estatística, né, com pessoas que receberam um treinamento específico para ter esses dados, abastecerem um software, né, um programa especial que faz a análise desses dados colhidos, né, e geram para a gente as chamadas DEPs, né, ou os índices, né, avaliativos aqui. E aí depois ainda tem lá uma quinta visita, tá? Então, demanda tempo, demanda técnico treinado, demanda viagem, demanda hora trabalhada aqui, né, enfim, tempo ao longo do tempo da vida do indivíduo, eu digo, e hora trabalhada para cada um desses pontos de avaliação. Depois, eles podem voltar para classificar esses indivíduos e apartar fêmeas de macho, né? Para aqueles que são provados com produção padrão para a raça, né? E padrão acima da média de produção, recebem, obviamente, certificação, tá? E aí, pessoal, um processo, então, de avaliação genética, né? Baseado nos testes de progênies, por demandar tempo, por demandar técnicos, por demandar pessoal com alto gabarito aqui para estar fazendo a leitura e análise desses dados, tem um custo bastante alto aí associado, certo? Bom, falamos das limitações e agora falamos dos bônus e agora a gente vai falar dos problemas de interpretação, certo? Alguém, por favor, avisa lá no grupo que está sendo gravado, tá? Qualquer coisa, vocês vão poder rever isso aqui. Fiquem tranquilos, para todo mundo ficar tranquilo lá. Bom, problemas de interpretação, né? Manejo dos grupos de progênie difere, né? A gente já viu isso, alguns de vocês talvez devem ter assistido a palestrinha da doutora Adriane Zart, que falou com a gente, né, naquela quarta-feira, acho que foi, né? Não lembro se foi quarta ou se foi quinta, acho que foi na quarta. E mostrou para a gente o quanto que o simples manejo, né, de retirar esses animais das áreas de pastagem, né, e levar para um centro de manejo, para um curral de manejo, para um tronco, isso pode impactar na qualidade, né, desses indivíduos aí, no rendimento de carcaça, tá? Ou na docilidade, no ganho de peso desses indivíduos, na eficiência reprodutiva desses indivíduos. Então, óbvio que se a gente está trabalhando com avaliações para desempenho, de acordo com o manejo que cada uma das propriedades utiliza, isso vai imputar variações nas respostas das progênies, nas respostas produtivas, tá? Então, isso pode causar viés, né? Problema de interpretação, como eu falei para vocês aí atrás, tá? Nas nossas aulas anteriores também. Um outro ponto importante, né, é que o método de interpretação dos registros dessas progênies, né, pode variar, né? Normalmente a gente sempre pede que a pesagem dos animais seja feito
em jejum, tá? Então, que os animais posem fechados na noite anterior à pesagem. Primeiro horário da manhã, eles são pesados e devolvidos, né? Na sua área de pasto, de coxo, enfim. No primeiro mês, ok, né? É feito assim. No segundo mês, na fazenda X, que o técnico não conseguiu ir, a pesagem foi feita por alguém lá da fazenda, esqueceram de fechar os animais no dia anterior, pesou do jeito que pesou. Então, nem sempre o resultado vem livre de ruído, vem livre de erro, né? Então, essa falha na interpretação aí, né? Que a gente acaba padronizando, fazendo a mesma interpretação para todo mundo, também pode atrapalhar na nossa avaliação, né? E incorrer em erro, em problema. As comparações, né, pessoal, tem que ser sempre feita considerando um número homogêneo, né? Se não for idêntico, pelo menos muito próximo, como vocês estão vendo aqui. Então, por exemplo, aqui a gente tem touros de A e 5 touros. O touro A na fazenda 1 tinha 450 filhos, na fazenda 2, 400. Touro B na fazenda 1, 300, na 2, 323, muito próximo, né? Aí a gente vai lá para o touro E, né, para ficar breve, e o que a gente observa? Que lá na fazenda A ele tinha 280 filhos, enquanto que na fazenda 1, 280, enquanto que na fazenda 2 só 10. É justo a gente avaliar esses 10 indivíduos aqui na população e comparar com 280, pessoal? O que vocês acham? Não dá, não. Não dá, né? Então a gente sabe que a avaliação vai ser imensa aqui. A representatividade desses 10 indivíduos aqui é muito baixa comparada com a desses 280 que estão nessa outra fazenda aqui, tá? Então isso a gente tem que sempre observar. Então o que acontece numa situação como essa? Infelizmente o touro E, o que eu vou ter que fazer? Tirar ele da minha avaliação, tá? Lá, né? Outro problema grande aqui que a gente tem, que às vezes ninguém se atenta a isso, né? Então, um determinado touro, né, eu dei nas últimas aulas o exemplo do touro Backup, que já até faleceu, né? Mas eu vou dar de novo aqui, porque ele tem muitas progênies esparramadas por aí, né? E o touro Backup foi um touro Nelore muito vendido, tá? Muito eficiente, muito bom para ganho de peso, muito bom para precocidade, enfim, um touro top. Produziu milhares de exemplares de progênies por aí, tá? Então tem dose de sêmen, tinha até pouco tempo atrás, não sei hoje, acho que não mais, dose de sêmen dele sendo comercializado, tá? Mas aí quando a gente faz um teste de progênie, não necessariamente eu peguei todas as fazendas que têm filhos do backup, vocês concordam? Eu peguei fazendas que são parceiras do meu programa de melhoramento, que quiseram fazer parte, que quiseram fazer prova, que quiseram ficar pesando os animais toda semana, todo mês, a cada 3, a cada 4 meses, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma seleção. Opa, deixa eu pegar outra cor de caneta, que essa aqui ficou ruim. Eu fiz uma seleção dentro de uma população total, tá? Peguei aqui esse círculo aqui de indivíduos, tá? Da população total, para avaliar. E aí avaliei esse daqui e, coincidentemente, nesse meu bloco de avaliação, tinha alguns indivíduos, né? Como esse daqui, ó. Vocês percebam, né, que na característica fenotípica ele varia do restante da população? Talvez a gente encontre mais um aqui, mais outro esparramadinho aqui, né? Às vezes, a minha amostragem, ela não foi representativa do todo, tá? Às vezes, por exemplo, eu só peguei esse cantinho aqui, né, quando eu fiz os meus parceiros tinham só esses indivíduos aqui, quer dizer, já não apareceu esse pretinho, né? Então, quando a gente seleciona dentro de um grupo de progênies, isso é inevitável, a gente tem que fazer isso, não tem como, né? Por exemplo, tem 10 mil filhos esparramados no Brasil, né, em, sei lá, em 200 fazendas. Eu tenho 30 fazendas parceiras, então eu não tenho os 10 mil, tá? Então é isso que a gente tem que levar em conta, entender. A gente não tem a população inteira, tem uma parte dela. Mas com uma parte dela a gente já consegue estimar. Mas pode ser que a gente tenha pego, sem querer, né, um grupo que não é tão representativo. Pode ter, então, uma variação aí, uma falha na interpretação desse resultado. E aí, último problema aí, no que diz respeito à interpretação dos dados, turma, é com relação às diferenças resultantes à alimentação, manejo, época de parição, né? Se pare na chuva, se pare na seca, a idade que a vaca tinha quando pariu, ou a novilha, e etc. Tá? Isso tudo vai, obviamente, imputar em também mudanças, né? Então, eu peguei esse exemplo bem drástico aqui relacionado à alimentação, também manejo, de certa forma, e também a época de parição, né? Então, aqui nesse caso, a gente tem dois exemplos, né? A gente tem o exemplo. Opa!
desse pasto aqui do lado esquerdo, que vocês estão vendo aqui, e do lado direito, que vocês estão vendo aqui, tá? Essas duas fazendas aqui, né, ou nessa mesma fazenda eu tenho essas duas condições, tá? E eu tenho progênies que estavam inseridas aqui e progênies que estavam inseridas aqui. É justo comparar uma com a outra no quesito desempenho? Elas estão na mesma condição alimentar? Elas vão desempenhar igual, mesmo que tenham a mesma genética? Podem responder, turma, é com vocês mesmo. Não. Claro. Não, né? Nós já vimos isso várias vezes, né? E vamos repetir quantas vezes for preciso, né? Porque é importante a gente levar isso em consideração. Então, aqui, numa fazenda como essa aqui, né? O sujeito, ele tinha aqui, por exemplo, uma área, que é essa área que vocês estão vendo, de integração. Tá? Então, o que que acontecia, né? Numa época do ano, né? Ele tinha milho aqui plantado, aí ele tinha um pivô aqui, ou soja, e aí, então, ele tinha irrigação na época da seca para o pasto dele também. Então, aqui ele tinha pasto e aqui ele não tinha, tá? O que que acontece? Aqui eu tenho um resultado, aqui eu tenho outro resultado totalmente adverso. Quando a gente junta isso aqui, a gente também mascara, né? E gera um problema de interpretação dos nossos dados de forma geral. Ainda que a gente tenha problemas, né, com o advento, né, da inseminação artificial, todo mundo conhece a inseminação artificial, vocês devem estar até ansiosos por começar a aprender sobre isso, né? Tá todo mundo quietinho? Então vou seguir. Então, pessoal, com o advento da inseminação artificial, a gente conseguiu melhorar a eficiência do teste de progênie. E por que isso? Será que todo mundo vai conseguir enxergar aqui? Vamos fazendo passo por passo devagarinho. Quando, pessoal, a gente fez o exemplo lá no quadro branco agora há pouquinho, no começo da aula, eu mostrei para vocês que a gente faz monta natural, a gente distribui, né, um número de touros num número de vacas de forma aleatória, e esses touros vão emprenhar essas vacas quando eles quiserem. Vocês concordam comigo? Quando der tempo, quando der. Então, não necessariamente esses bezerros vão nascer próximos um do outro. Pode ser que nasça um bezerro, por exemplo, dentro do mesmo lote, no mês de janeiro, e um outro bezerro no mês de abril. Isso pode acontecer, porque é a hora do touro e não a hora que a gente quer, tá? Às vezes tem 10 vacas no cio, né? Os touros vão cobrir essas 10 vacas e aí aparece mais 5 no meio do processo que eles não vão dar conta e vai ficar para trás, tá? Então aqui, ó, com a IA a gente consegue um maior número de progênies nascendo de forma contemporânea. Por quê? Já mostrei isso para vocês também em outras aulas. A gente tem um lotinho de 100 vacas, por exemplo, e a gente sincroniza o cio dessas vacas, ou faz IATF, que é em tempo fixo, né? Sincroniza a ovulação delas, e a gente insemina todas elas no mesmo dia. Então, com uma janela muito curta aí, né, de semana ou semanas, 15 dias, a gente vai ter o nascimento dos filhos dessas vacas aqui, tá? Então, mais contemporâneo que isso é quase praticamente impossível. Mas, dessa forma, utilizando a IA, a gente melhora a nossa estimativa do teste de progênie, tá? Porque os animais estão mais próximos. E aí vão ter vários nascendo juntos, próximos, na mesma idade, na mesma condição, e isso facilita a nossa análise, tá? Além disso, a gente consegue distribuir as progênies em diversos rebanhos. Então, dei exemplinho para vocês dos 10 touros, a gente conseguiu distribuir aqueles 10 touros em únicos, simples, 3 lotezinhos dentro de uma mesma fazenda. Certo, pessoal? Por quê? Porque eu preciso de um touro para quantas vacas? 30 vacas, né? Aproximadamente. Agora, vocês têm ideia de quantas doses de sêmen um touro produz em um salto, em um ejaculado? Até quantas doses de sêmen um touro pode produzir com um salto, simulando que ele estivesse fazendo uma monta? Quem aí se arrisca? Pode chutar, vamos fazer um leilão. Uma 100? Quem dá mais? Quem que falou 100? O Henrique. O Henrique falou 100. Quem que tá no time do Henrique? Quem que vota mais? Quem que vota menos? Umas 300? Quem falou 300? Eu, Carlos Eduardo. O Carlos. Carlos Eduardo. E aí, vocês acham que mais ou é isso aí? Ou menos? Vão ser só os dois? O Carlos ficou mais próximo. Se fosse para ganhar um prêmio, teria sido o Carlos. Produz, pessoal, até 500 doses de sêmen. 500 doses, né? 500 palhetas aí que a gente pode utilizar. Então, vocês imaginem que com
um salto de um touro, né, uma monta, a gente consegue produzir 500 palhetas, ou seja, a gente consegue inseminar 500 vacas com um salto. E aquele mesmo touro, ele pode saltar hoje, ele pode saltar amanhã, ele pode saltar depois de amanhã, às vezes num dia ele pode saltar até mais que uma vez, dependendo do touro, tá? Então a gente consegue, através da coleta do sêmen, né, da criopreservação, né, congelação, a gente consegue atender um número maior de matrizes com aquele touro que às vezes só tem 20 meses, ou às vezes só tem 15 meses, entenderam? E aí, às vezes, no mesmo ano, em função da quantidade de doses que eu vou comercializar daquele touro, eu consigo produzir, sei lá, 10 mil progênies. E aí, com um ano, 9 meses depois, né, a gente vai ter 10 mil filhas daquele touro super jovem que eu posso avaliar para fazer a prova dele. Então, automaticamente, a gente faz com que os reprodutores ganhem a prova, né? Ganhem o índice genético, o índice qualitativo genético, né? A DEP para aquelas variáveis, né? Dependendo da variável que a gente quer analisar aqui, mais cedo. Todo mundo entendeu? Sim. Então é bem fácil, né, a conta, não é uma coisa de outro mundo, não. Com isso, pessoal, né, fazendo dessa forma também, a gente consegue reduzir, deixa eu apagar tudo isso aqui. A gente consegue reduzir o número de reprodutores que está em atividade, né? Como eu falei para vocês, lá naquela fazenda, a gente tinha 10 touros, né, que geraram 256 filhos, né? É isso, me lembrem. Então, a gente tinha 256 progênitos. E aí, se a gente divide 256 por 10, vai dar 25 filhos de cada um dos touros, tá? Nesse caso, como com um touro a gente já consegue atender até 500 vacas, tá? A gente acaba diminuindo a necessidade de touro. Eu preciso de menos touros. E aí, para minha análise, também fica mais legal. Por quê? Porque daí, se eu, por exemplo, ao invés de 10 touros, eu só tenho 5 touros, eu vou aumentar o número de filhos desses touros, né? Então, ao invés de ter 25 aqui, eu já teria 50. Quer dizer, já melhoraria o poder da minha análise. Todo mundo concorda? Sim. Certo? Então, quando chegou a biotecnologia da reprodução, a inseminação artificial, a gente tem outras que a gente vai estudar daqui a um tempo, né? Mas quando chegou a inseminação artificial, a gente deu um salto, gente, em termos de melhoramento genético dos rebanhos, tá? E de todas as espécies, porque a gente conseguiu ampliar a utilização de touros muito jovens e com isso melhorar, né, a nossa avaliação genética, antecipar, melhorar a viabilidade dela, né, a eficiência dessa avaliação e aí utilizar touros reconhecidamente melhores, bons, mais jovens, mais cedo, e então, consequentemente, por mais tempo. Porque o que acontecia antigamente é que quando a gente conseguia chegar num resultado desse, 10 mil avaliações, o touro tinha 15 anos, quer dizer, se tinha material congelado dele, ótimo, se não tinha, acabou a chance, certo? Então, hoje em dia, graças a Deus, isso vem se tornando um diferencial aí para nossos programas de melhoramento genético. Bom, para fechar, né, para vocês conseguirem entender aqui a questão da precisão do teste de progênie, o que é importante a gente lembrar, né? Eu ilustrei com esse gráfico para ficar memorizadinho para vocês. Quanto maior o número de progênies, né, e quanto maior for a herdabilidade da minha variável, mais preciso é o meu teste de progênie. Vou pegar um exemplo aqui nesse mundo de número para vocês entenderem, para ilustrar. Falei para vocês que o perímetro escrotal tinha uma herdabilidade ali próxima de 0,10, menor um pouquinho. Vocês lembram disso? Lembram? Sim. Perímetro escrotal é uma característica de macho, certo? Então, tenho lá filhos de um determinado reprodutor, né, do touro A, vamos colocar, 5 progênies, 5 filhos machos nascidos. E aí eu quero avaliar o perímetro escrotal desses filhos, tá? Então, ali, ó, fiz a avaliação, a precisão do meu teste de progênie é de 0,34. Então, ele é 34% preciso. Então, se eu der uma DEP para esse touro aqui, né? Uma DEP de, sei lá, mais 10 centímetros, né? De perímetro escrotal, eu tenho a possibilidade de que isso aumente nos seus filhos em 34%, tá? Em função da herdabilidade dos números de filhos dele que eu avaliei,
tá? À medida que eu aumento o número de filhos, aí vejam lá, ó, chegamos aqui em 50 progênies avaliadas, 50 machos, com uma herdabilidade de 10 para perímetro escrotal. A eficiência do meu teste subiu para 0,75, tá? Obviamente, né, que em variáveis, como por exemplo lá, a variável de porcentagem de proteína ou gordura no leite, né? Proteína, vamos colocar aqui, que é próximo de 0,40. Se eu tiver 10 filhos, ela já é mais alta do que a de perímetro escrotal, porque a herdabilidade daquela característica é maior. Ah lá, 0,73, tá? E mesmo assim, se eu aumentar a progênie, mais preciso o meu teste fica, certo? Então, a precisão do teste, ela vai depender de quantas progênies eu tenho e de qual que é a variável que eu quero avaliar. Dependendo, então, de qual que é o grau de herdabilidade daquela variável que eu estou avaliando dentro do meu programa de melhoramento animal, certo? Alguma dúvida com relação a isso, pessoal? Não, professora. Essa era a aula de hoje, acabou antes do prazo, porque na verdade eu calculei um aviso do dia, que é o aviso mais importante do dia, e eu não dei, então eu vou voltar nele agora para vocês. Deixa eu descartar isso aqui. Deixa eu parar a nossa gravação, né? Parar a gravação.